Oi, 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 pessoal. Mamãe, fiz xixi. Tá com a minha falda? Mamãe, vem trocar minha fralda que eu fiz xixi. Mamãe, fez pum. Mamãe, a fralda pesada é porque eu já enchi. Ai, que fito. Papai, vem trocar minha fralda que eu fiz xixi. Papai. Papai, a fralda pesada é porque eu já enchi. Não sei porquê, passa um tempinho eu tô molhado e sempre tem gente querendo me trocar. Por que então vão me tirar da brincadeira se eu já sei que a nova fralda vai molhar? Mamãe, me faz ficar limpinho, cheiroso, talvez. Mamãe, me troca rapidinho, senão eu molho outra vez. Mamãe, ai mamãe, vem trocar minha fralda que eu fiz xixi. Fiz xixi, fiz xixi, fiz xixi, fiz xixi. Papai, a fralda pesada é porque eu já enchi. Papai, vem trocar minha fralda que eu fiz xixi. Fiz xixi, fiz xixi. Mamãe, a fralda pesada é porque eu já enchi. Não sei porquê, passa um tempinho eu tô molhado e sempre tem gente querendo me trocar. Por que então vão me tirar da brincadeira se eu já sei que a nova fralda vai molhar outra vez? Papai já quer que eu largue a fralda e cresça de vez. Mamãe, depois vem a saudade de tudo que você fez. Tudo que você fez. Gê, acho que seu microfone está desligado. É isso então, né? Bom dia. Com esse sambinha da fraldinha, a gente começa aqui essa roda de conversa, que é uma roda de conversa do cardápio das opções aqui do nosso Agosto Dourado de Jundiaí, que são atividades promovidas pelo Programa São Paulo pela Primeiríssima Infância, daqui do município e também da região. E hoje a gente vai falar sobre desfraude, né? Que é um assunto que a gente tem muita dúvida, muita pergunta sobre a condução dele, sobre como esse processo deve ser levado. E a gente conta com isso, então, hoje, para falar sobre isso, com a participação da Gabriela Tripicchio Gonçalves. É Tripicchio ou Tripicchio, Gabi? Eu sempre fico na dúvida. É Tripicchio. Acertei. A Gabi, vou apresentar você, Gabi, é terapeuta ocupacional, que trabalha aqui na nossa prefeitura de Jundiaí, no NASF, que é um núcleo de atendimento em saúde da família, né? Aqui na Clínica do Novo Horizonte, e ela é mestre em ensino em saúde, com ênfase em inclusão da PCD no ambiente escolar pela Unifesp. Tem uma página muito bacana no Instagram, que chama Educação Inclusiva, né? Escola Inclusiva, aliás. Mudou de nome. Mudou? Ah, então você conta pra gente. Mudou, mas eu pus no final. Tá bom. E é uma pessoa que sabe muito sobre esses assuntos, sobre como conduzir o desenvolvimento da criança de forma gentil e respeitosa. Não por isso que a gente convidou a Gabi para falar aqui hoje. Bem-vinda, Gabi. Obrigada, Gê. Bom dia para quem está nos assistindo.
Eu vou compartilhar, será que eu consigo compartilhar, Gê, a tela? Eu montei uma apresentação. Consegue sim. Ah, achei. Tá aparecendo aí, né? Para falar um pouquinho, então, sobre o desfraude, né? Como disse a Jerusa, um desfraude gentil, um desfraude respeitoso, sem ser um desfraude aí que é antecipado pelo desejo do adulto, né? Um desfraude que é feito pela criança que está sendo desfraudada, né? Então, eu sou a Gabriela, sou terapeuta ocupacional, recebo bastante casos de questões aí de desfraude no trabalho hoje, né, na atenção básica, sendo a porta de entrada, e é algo que me instiga, me preocupa do que a gente está ofertando para essas famílias, o que a gente está orientando para essas famílias, seja no contexto aí da saúde, da educação, nos ambientes que as crianças frequentam, tá? Então, eu separei aqui do que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Coloquei aí a questão da história, da trajetória histórica aí do desfraude, que isso tem muito a ver com a nossa cultura e com a forma como a gente desenvolve esse desfraude hoje em dia. Os tipos de maturação e tipos de desfraude, então vocês vão ver que a gente não tem um único desfraude só, e a gente precisa de vários aspectos maduros para conseguir desfraudar. As etapas do desfraude, né? Cada um desses tipos de desfraude tem algumas etapas, e as dúvidas que eu mais recebo eu separei aí para a gente conversar um pouquinho, e depois, no final, falar mais um pouquinho aí sobre outras dúvidas que forem surgindo de quem está assistindo. Então, por que a gente precisa falar de história, né? O que tem a ver a história com o desfraude, com o tempo que a gente está hoje? Vocês vão ver que a história do desfraude, ela não é tão antiga, né? Ela vem... da gente pegou muita coisa dessa história meio torta aí do desfraude, né? Então, o desfraude, principalmente esse precoce, ele está fortemente relacionado ao padrão aí da cultura e da sociedade, tá? A gente tem alguns exemplos de países que são mais desenvolvidos que aceitam melhor um desfraude tardio, enquanto os outros não. E tardio aqui não significa um desfraude atrasado, né? Um desfraude que aconteceu fora do tempo. Tardio aqui significa depois do tempo que o nosso país, por exemplo, entende o momento aí do desfraude, né? Que é o desfraude aí precoce, que a gente desenvolve aqui. E isso tá muito ligado a questões que vocês vão ver que tem relacionado aí a questão econômica mesmo da sociedade, né? Então, um dos primeiros aspectos é que era considerado falta de educação da criança, né? A criança mais velha aí 2, 3 aninhos usando fralda, porque a mãe não ensinou, porque a mãe não investiu tempo, porque a mãe tem preguiça, né? E falo mais a mãe, mas aí a família no geral, como se essa família não cuidasse e não realmente se esforçasse para desfraldar essa criança. Uma outra questão para quem estudava, né, é a teoria freudiana do desfraude. Então, o Freud ele tem uma teoria que é a de desenvolvimento psicossexual, e que diz que a partir ali dos 18 meses, né, dos 18 meses até os 3 anos de idade, a criança ela está no segundo estágio, que é o estágio anal, né? Então, é o momento em que a criança tem como o ânus aí como a zona erógena, e o prazer dela é o controle de esfíncter, né? Então, segurar o xixi e o cocô. E antes disso era ali a fase oral, né, quando a criança coloca tudo na boca, e as pessoas começaram a entender que, se ela tem 18 meses e está conseguindo, tem esse controle de esfíncter, então ela já pode desfraldar. E, na verdade, o desfraude ele não envolve só esse controle, tá?
A outra questão era o custo da fralda descartável, né? A primeira fralda descartável, ela foi surgir em 1951, então é muito recente, e era muito cara, né? Era uma única marca que não tinha concorrência e que colocava aí o preço que queria, né? Até hoje é muito caro, né? Mas antes era mais ainda. Então a população, ela usava a fralda descartável quando ia para um passeio, quando ia para uma consulta médica, para uma viagem, para situações que saíam de casa e que não era tão simples assim trocar uma fralda de pano, né? Então, tinha que desfraldar essa criança logo, né? Pelo custo que tinha isso. E só em 1980, mais ou menos, é que se começa a usar mais a fralda descartável e ir tirando um pouco da fralda de pano, né? Se a gente for pensar, é muito recente, né? Muitos de nós nascemos nessa época. E aí também a dificuldade de lidar com a fralda de pano. Então, pensa, né? Por exemplo, a minha avó, ela tem 7 irmãos. Todos escadinha. Então, eram muitas crianças usando fralda por muito tempo, né? Então, o recém-nascido, a criança de 1 ano, de 2, então tinha que ser rápido, porque também não era fácil lidar com a fralda de pano, que geralmente eram brancas, tinham que continuar branquinhas, tinha que botar para coarar, máquina de lavar era luxo, né? Tinha que lavar na mão. Então, a gente tinha que desfraldar logo, para que todo esse estresse aí fosse diminuindo. A questão do desfraude coletivo, que ainda é muito presente na nossa cultura, né? Então, se faz muito desfraude coletivo, principalmente nas escolas, colocam lá cartazinho com premiação aí para a criança que desfraudou, e aí coloca fotinho de quem desfraudou, quem não, enfim. E de que as crianças muito pequenas também precisavam trabalhar, né? Aí a gente pensa assim, nossa, Gabi, mas tão pequenas assim? A gente tem uma senhora que é paciente no Novo Horizonte, que acabou de completar 80 anos e que ela conta que com 4 anos ela trabalhava na lavoura, né? Então, com 4 anos ela não podia ser criança, né? Ela muito menos usar fralda. Ela já tinha que ser um mini adulto e começar a assumir as responsabilidades de um adulto e trabalhar. Então, a gente não tinha como ter um mini adulto usando fralda. E aí, pensando, né, saindo dessa questão aí da cultura, né, indo para a questão mais teórica da maturação, a gente tem 3 pilares que são importantes para o desfraude, né? O pilar motor, emocional e cognitivo. A gente não consegue fazer o desfraude, a gente não consegue sustentar o desfraude se a gente não tem de pé esses 3 pilares, né? Quando a gente tem um ou outro que não está funcionando bem, isso é um desfraude precoce, né? Isso não respeitar o tempo aí da nossa criança. E aí, o que são esses sistemas aí, né? O motor é o controle de esfíncter, como eu falei, é de conseguir segurar o xixi e o cocô, é de saber se vestir, é de saber se despir, né? Sentar, levantar, fazer higiene. Então, ele pegar o pedaço do papel higiênico, cortar, dobrar, jogar no lixo, lavar a mão depois do uso do banheiro. E o aspecto motor, ele sempre foi um grande causador de confusão nessa questão histórica, né? Porque a gente via em algumas pesquisas que a partir de 2 anos de idade a criança tinha condições motoras para desfraldar. Só que as pessoas se esquecem que o desfraude não é só motor e que precisavam das outras coisas. Então, geralmente, com 1 ano e meio, 2 anos, começava-se a ver muito esse desfraude aí precoce por conta desses estudos, dessas pesquisas que saíam meio tortas aí no meio do caminho, sem muita explicação, tá? O outro aspecto é o aspecto cognitivo, então a gente precisa entender os sinais de quando a gente deseja ir ao banheiro, então o sinal que a nossa barriga está dando ali, do intestino, que dá uma dorzinha, de que a bexiga está cheia, quais são os passos que eu preciso saber para ir até o banheiro, então o cognitivo vai reger esse motor aí, então a gente precisa da maturação do sistema cognitivo também, e do emocional, então a segurança, confiança, e boa relação com os atores que estão envolvidos aí nesse desfraude. O desfraude ele é da criança, mas a gente sabe que tem o envolvimento da família como um todo. E quando a gente tem um adulto que tenta coordenar esse desfraude e de uma maneira agressiva e hostil, a gente vai ter muita insegurança no processo do desfraude.
E quando a gente não tem um aspecto emocional bem coordenado, a gente tem muita questão na vida adulta, como, por exemplo, criança que não consegue usar o banheiro fora de casa, que segura o cocô muitas vezes e aí começa a ressecar e começa a sentir dor para usar o banheiro depois, né? Então, outras questões aí que abalam esse sistema de desfraude. E aí eu quero perguntar para quem já está na apresentação, se vocês puderem escrever no chat, com quantos anos vocês tinham quando vocês fizeram xixi na cama pela última vez? Assim, quem lembra mais ou menos? Tinha 5, tinha 6, tinha 11, tinha 9. Se puderem escrever aí no chat para a gente ter uma ideia. E aí eu vou explicar para vocês por que da pergunta. Ó, 6 anos. Eu me lembro que para mim era em torno de uns 7 anos, mais ou menos. Mas eu já fiz essa pergunta em outras situações, teve gente que respondeu 9, 11. Então, deixa eu ver, mais alguém respondeu, ó, 6 ou 7, mais ou menos por aí. Quem for lembrando, quiser colocando aí no chat, eu vou seguindo aqui para falar para vocês por que eu estou fazendo essa pergunta. A gente tem 4 tipos de desfraude, né? Eles acontecem ali meio simultaneamente, mas um acontece primeiro, depois vem o outro. A gente faz essa divisão mais para fim de explicação técnica e tal, né? Mas que eles acontecem mais ou menos juntos e alguns terminam antes e outros terminam depois, tá? O primeiro deles é o cocô noturno, então é quando a gente começa a perceber que a criança começa a acordar só com a fralda molhada de xixi, né? Começa depois de uma semana, 2, 3 semanas aí que não tem mais cocô na fralda quando ela acorda. O segundo é o xixi diurno, que eu acho que é o que a gente mais acompanha, né, no ao vivo e no presencial. O cocô diurno e o último é o xixi noturno. Então, essa idade que vocês estão escrevendo para mim no chat é a idade do desfraude de vocês, né? Quando a gente encerrou aí o desfraude por completo. Então, a gente fala assim, nossa, 6, 7, como eu falei para vocês, já teve gente que me respondeu 11 anos, né? Como é tarde? Não é tarde, né? É o processo de cada um. Então, o último desfraude que a gente tem é o xixi noturno. Por isso que, às vezes, a gente já tem uma criança que, durante o dia, fica sem fralda, mas, às vezes, à noite ainda tem vários escapes e que vocês vão ver que não são escapes. É um desfraude que foi feito fora do tempo, né? Que foi um desfraude que foi antecipado. E para cada um desses 4 aqui, né? Desses 4 desfraudes, a gente tem 5 etapas. Essas etapas que eu estou falando para vocês que vão acontecer simultaneamente, né? Algumas vão começar antes ali, por exemplo, para o cocô noturno, que é o primeiro, e aí vão acontecendo meio junto até acontecerem as 5 etapas aí para todos os desfraudes. Então, a primeira etapa do desfraude é o indiferente, né? Então, é o bebezinho que faz o xixi e cocô na fralda e que ele não identifica nada. Ele não se incomoda se a fralda tá suja, ele não percebe sinais do corpo de que ele precisa fazer xixi ou cocô, ele não tá nem aí, né? Às vezes ela tem queixa ali de cólica, por exemplo, porque tem dor, né? Mas que não tá associada ao uso do banheiro, ao intestino, a nada disso. Depois a gente passa para a etapa do passado, que é quando a criança ela identifica que fez o xixi e cocô, então ela já fez, e aí começa a incomodar ali na fralda, a criança pede para trocar às vezes, ou começa a mexer muito na fralda, se sente incomodado. A gente tem a etapa do presente, que é quando essa criança ela está fazendo xixi ou cocô, e aí a gente começa a ter algumas confusões aí, que o pessoal que vai nessa onda do desfraude precoce
começa a achar que a criança ela faz o xixi e cocô ali no presente e não segura até o banheiro porque é de pirraça, né? E na verdade não é, ela não tem esse controle ainda 100% formado, né? Então ela sabe que ela tá fazendo xixi e cocô, ela tem essa sensação de que tá saindo, se ela já fala, ela pode até verbalizar isso, mas ela não tem controle de esfíncter suficiente para segurar e esperar ir até o banheiro. O próximo é o do futuro sem controle, né? Então, é uma criança que identifica que vai fazer xixi e cocô, mas ela não consegue segurar ainda. Então, ela já sente aí os sinais de que tá doendo a barriguinha, de que a bexiga tá cheia, e ele pode até verbalizar também, olha, vou fazer xixi, vou fazer cocô, a família sai correndo para o banheiro, não dá conta, também dá problema aí, né? Ah, você me esperou, por que você me esperou? Por que você não conseguiu? E não conseguiu porque não era, né, não estava pronto para isso ainda. E aí, finalmente, a última etapa, que é o futuro com controle, que é o momento que a criança está pronta para o desfraude, que é o momento que ela consegue vencer ali todos os processos de maturação e ela consegue identificar de que ela ainda vai fazer xixi e cocô e ela tem controle para segurar e ir até o banheiro e usar o banheiro da forma como a gente espera, tá? E aí essas 5 etapas, então, vão acontecer com aqueles outros 4 desfraudes. E aí a gente pode ter uma criança, por exemplo, que já passou pelas 5 etapas aí do cocô noturno, mas está na terceira, na quarta etapa do xixi diurno, por exemplo, né? Ou a mesma coisa do cocô diurno. Acontece muito de chegar a criança no consultório, que a mãe fala assim, olha, ela já faz xixi no vaso sanitário durante o dia, mas quando vai fazer cocô, ele faz cocô na cuequinha, se esconde em algum cantinho da sala, faz de pé. Então, isso não está pronto ainda para esse cocô diurno. Então, talvez não fosse o momento de tirar essa fralda ainda. Deixa eu voltar aqui. Eu separei algumas dúvidas que chegam bastante nessa questão aí do desfraude, para a gente ir pensando e para a gente discutindo, se forem surgindo outras, a gente ir colocando essas dúvidas também aqui para discussão. Eu coloquei esse vídeo, essa é uma psicóloga, o nome dela é Nanda Perim, e ela tem um Instagram chamado Piscimama. E ela fala sobre vários assuntos relacionados aí ao desenvolvimento infantil. E ela fez esse vídeo sobre o falso desfraude, que eu acho que resume muita coisa. Eu vou colocar para vocês assistirem, e aí depois a gente fala sobre esse falso desfraude, tá? O que é o falso desfraude? O falso desfraude é quando a criança precisa da fralda, mas não usa porque a fralda foi demonizada. Por exemplo, num desfraude coletivo da escola, que é colocado, né, um quadrozinho de recompensa, todos os alunos que fizerem, né? Gente, existe desfraude coletivo que coloca estrelinha, que coloca fraldinha de ouro de premiação para a criança que desfraudar. Chega a esse nível de absurdo. E aí você tem esse desfraude assim, coloca a fralda enquanto uma coisa abominável de se usar. Uma coisa de bebezinho, como se uma criança de 2 e 3 anos fosse assim um adolescente de 17, uma mocinha. E aí começa-se a dizer para essa criança que ela não usa fralda mais, que ela não precisa mais da fralda. Quem sou eu para dizer que alguém precisa ou não de alguma coisa? Quem somos nós para dizer que uma criança não precisa usar fralda? Você não sabe o que ela está sentindo, você não sabe o que está difícil para ela. Então, nesse caso, por exemplo, o falso desfraude é uma criança que faz xixi na cama sempre, mas não usa fralda. Que tem escapes durante o dia 3, 4 vezes na semana e não usa fralda. Essa criança não está tendo escape, ela está fazendo xixi. A criança não teve um escape na cama, ela fez xixi na cama porque ela não tem controle. E aí as pessoas falam assim, então o que eu faço? Eu acordo o meu filho a cada 2 horas para fazer xixi de madrugada? Falo, meu amor, você sabe, os 2 temas que mais me pedem na Piscimama, desfraude e sono. Por que sono é o tema que mais me pedem? Porque tem uma carambada de criança por aí que não dorme.
né? O mais comum, o natural, é um bebê acordar muito à noite. Então você fica, né, durante os primeiros anos do seu filho, todos os dias pedindo para o universo para essa criança passar a dormir a noite inteira. E aí quando ela tá lá com 3, 4 anos, que ela começa a dormir melhor, você vai acordar ela de 2 em 2 horas. Para quê? Só para ela não ficar de fralda? Percebe como isso é uma questão do ego do adulto? O adulto quer que o filho dele não use mais fralda, por mais que ele tenha que acordar a criança a cada 2 horas para fazer xixi. Isso não faz sentido, a sua criança só vai parar de usar fralda à noite quando ela acordar uma semana com a fralda seca. E se ela passar 3 semanas dormindo sem fralda e depois começar a fazer xixi todos os dias, volta com a fralda, não tem problema nenhum. É só você não demonizar a fralda. Se você demonizar a fralda, você vai estar criando um problema para a criança e para você. O que que é? Então, a gente tem essa ideia, né, de, desfraudou, mas está tendo muito escape, né? Isso, na verdade, não foi um desfraude, né? Isso é um falso desfraude. Quando a criança ainda precisa da fralda, né, e a gente tira, como ela diz, é muito mais pelo ego do adulto de dizer assim, olha, meu filho desfraudou com 1 ano e meio, com 2 anos, por conta dessa questão cultural que a gente conversou no começo, do que de esperar o momento da criança, né, da maturação dessa criança. E aí aqui tem alguns sinais desse falso desfraude. É uma criança que faz muito xixi na cama, né? Então, a gente, como eu falei para vocês, o desfraude do xixi noturno é o último, é uma criança que ainda não está pronta, que ainda não tem maturação para esse desfraude, né? E pensando aí na questão noturna, né, que a gente não vai, muitas vezes, ver essas 5 etapas do desfraude à noite, né, acontecendo à noite, esse é um dos indícios de que não está na hora ainda de tirar, né? É um dos sinais de que, tá fazendo muito xixi na cama porque ainda precisa da fralda. É uma criança que faz muito cocô na cueca, que nem eu falei para vocês, é uma situação que acontece muito de chegar e falar assim, mas ele já faz xixi durante o dia no vaso sanitário, mas o cocô ainda está saindo na cueca. É porque ainda não tem, né, essa maturação do cocô diurno, por exemplo, né? Ele teve a maturação do xixi diurno, mas do cocô diurno ainda não. É uma criança que tem muitos escapes, e aí não só na cama, né, em qualquer horário do dia, e que segura aí o xixi e o cocô, né? É uma criança que tem essa questão aí ela não tem o controle de esfíncter, mas ela quer tanto agradar o adulto que ela começa a segurar muito, né? E isso começa a trazer um prejuízo para ela até de saúde, né? Uma infecção de urina, um cocô que começa a ressecar e tem dificuldade, precisa ir no médico. Então, são questões que aparecem no falso desfraude. Outra questão importante é de que as crianças... Opa! Fiz alguma coisa errada aqui. Deixa eu compartilhar de novo. É que a nossa criança, ela imita os adultos e as crianças mais velhas, né? Espera aí que já vai aparecer, acho que a imagem. Enquanto isso, deixa eu ver o que vocês escreveram no chat. Deixa eu sair e entrar de novo no compartilhamento para ver se dá certo. Vamos ver. Agora sim. Então, as crianças, elas imitam os adultos e as crianças mais velhas, né? A gente tem
amigo aí, um super amigo chamado neurônio espelho, que ele é grande responsável pelo nosso desenvolvimento. E a gente aprende, né, como o próprio nome diz, pela imitação, né, por olhar o adulto e ele ser o nosso espelho, né. Quando a gente não nasce com tudo formado, né, tudo é um cérebro ainda bem primitivo, bem imaturo quanto às emoções, os sentimentos e o desenvolvimento no geral. E esse neurônio espelho é que vai ajudar a gente aí, então, a desenvolver essas habilidades. E aí, ele aprende aquilo que ele vê, né? Sejam coisas boas ou sejam coisas ruins, né? E a criança, ela vai aprender muito por ver o adulto usar o banheiro, o irmão mais velho usar o banheiro, né? A gente não precisa ficar treinando com essa criança como é que usa antes do tempo. Ele vai aprender por conta desse danado, desse neurônio espelho, né? E aí, como que a gente faz as conexões desse neurônio, né? Elas funcionam melhor quando a gente trata a criança com afeto, com carinho, né? Quando a gente tem uma criança que vive sobre tensão, sobre estresse, que tem o nível de cortisol aí, do hormônio do estresse lá em cima o tempo inteiro, a gente tem uma criança que tem dificuldade de fazer conexões mais sólidas, né? As conexões são frouxas e a gente não aprende, não consolida a memória. Então, é importante que nesse momento, como em todos os outros, né, mas também no desfraude, que a gente tenha muito respeito por essa criança, muita paciência com essa criança, e que a gente não queira passar a nossa vontade por cima da vontade dela, por cima da maturação e da consolidação da aprendizagem dela, tá? E ela vai aprender, então, pelas experiências, né? Ela aprende pelas experiências do mundo social. Então, ela vai aprender a hora que ela vê que o irmão dela, né? Como é que o irmão dela usa o banheiro. A gente sabe, né? Eu não sou mãe, mas quem é mãe tem aí os carrapatinhos aí que ficam grudados e que vão com a gente no banheiro nem mesmo na hora que não quer, né? Então, vai aprender nesse momento, né? Uma outra questão aí é em relação ao sono, né? A Nanda, ela falou ali no vídeo, mas eu trouxe um gráfico bem simples para falar um pouquinho sobre o ciclo de sono, né? Então, como ela diz, a gente passa um tempão querendo que a criança durma a noite toda, e a hora que ela começa a ter mais horas de sono, a gente vai lá e acorda ela para saber se ela está molhada, se ela precisa trocar de fralda, se ela precisa ir ao banheiro, né? A gente tem aí as etapas do sono, né, que começam, então, na sonolência. Então, quando a gente começa a dar aquelas pescadas, começa a sentir que o sono está chegando, começa a bocejar, não prestar mais tanta atenção no que a gente está desenvolvendo, passa para o sono aí superficial, e aí do sono superficial a gente chega no sono profundo. Só que isso não acontece uma única vez à noite, né? Isso são ciclos, né? Então, durante a noite a gente sai do sono profundo, volta para o superficial, volta para o profundo, e assim até a gente acordar no outro dia. Então, imagina se a gente ficar acordando a nossa criança de 2 em 2 horas para levar ela para fazer xixi, porque a gente acha que ela tem que ficar sem fralda durante a noite, sempre no sono superficial e não permitindo que ela chegue nesse sono profundo. O sono profundo, ele é fundamental para a gente consolidar a memória, para a gente desenvolver, né, para o crescimento. Então, é necessário que a gente tenha uma boa noite de sono, né, que a gente chegue nesse sono profundo. Isso para nós adultos, imagina para as crianças que estão em processo de aprendizagem e de crescimento. Então, não acorde o bebê durante a noite. Se ele continua acordando com a fralda suja, com a fralda molhada, é porque ele ainda precisa da fralda para dormir. Quando ele começar a acordar com a fralda seca, depois de 1, 2 semanas dormindo sem fralda, né, dormindo com a fralda, aí pode ser feita a experiência de tirar a fralda para ver se ele consegue dormir sem a fralda, tá? Mas nunca acordar o bebê durante a noite. Essa outra frase eu acho ótima, né, que é para a gente não ser a bexiga do nosso, né, dos filhos, dos pacientes e do aluno, né, no modo geral, que a gente não precisa ficar levando a criança a cada 2 horas no banheiro, nem durante o dia, nem durante a noite, e falar para a criança, faz xixi, faz cocô, você precisa, né? A criança, ela sabe, ela vai aprender a identificar e saber o momento em que ela precisa fazer xixi ou fazer cocô. A gente não precisa fazer isso por eles. Quando eles têm maturação suficiente, eles vão fazer sozinhos, tá? E aí eu coloquei o que a gente chama de treino toalete somente quando há necessidade.
Eu, na função aí de terapeuta ocupacional, a gente faz esse tipo de treino em situações em que há a necessidade, né? Então, por exemplo, eu tive uma paciente que nasceu com 6 dedinhos no pé. E aí, logo com 1 ano de idade, o médico recomendou que fosse feita uma cirurgia para correção, porque isso estava prejudicando a marcha dessa paciente. E veio a pandemia, como era uma cirurgia eletiva, foi ficando para depois. Ela foi fazer essa cirurgia, ela estava com 3 anos e meio, se eu não me engano. E aí ela já estava, né, já tinha desfraldado, já tinha super se adaptado aí a essa marcha, mas que trazia prejuízo mesmo para o membro inferior, para a articulação. Foi feita a cirurgia e ela teve que reaprender, né, a andar, a ter equilíbrio, a uma série de coisas aí depois da retirada desse outro dedo que ela usava aí como uma garra aí para conseguir ficar de pé, né? E aí depois, né, quando ela voltou para a rotina, ela não conseguia usar o banheiro. E foi uma situação que a gente fez uma avaliação e identificou que talvez fosse preciso fazer um treino, porque ela estava reaprendendo tudo, né? Ela estava reaprendendo a andar, como assim também ela estava reaprendendo a usar o banheiro. A parte cognitiva e a parte emocional dela estavam preservadas, porque ela conseguiu fazer isso antes. O motor que precisava de um ajuste e que precisava de ajuda. Mas foi tão rápido, foi tão simples, porque era uma habilidade que já tinha sido adquirida, que acho que em 3 sessões a gente conseguiu resolver essa questão. Então, o treino toalete, né, esse treino de uso do banheiro, ele é feito pelo terapeuta ocupacional, que faz essa avaliação do que a gente chama de atividade de vida diária, e quando tem necessidade, né, quando a gente identifica que é uma criança que por alguma questão não está conseguindo usar o banheiro, mas que já tem aqueles outros aspectos maturados, né, a gente não vai fazer esse treino para antecipar o desfraude, de forma alguma, tá? Outra questão aí que o desfraude ele não é um processo linear, né? Então, a gente não vai sair do tirei a fralda para agora só vou subir, né? É um processo que vai ter altos e baixos, é um processo em que a gente vai ter momentos em que vai precisar botar a fralda de novo, que vai tirar e que vai colocar em outro momento, e por isso a questão de não trazer a fralda como algo sujo, como algo de bebê, né, que só você é uma mocinha, você é um mocinho, não precisa disso, para a gente trazer a fralda como um dispositivo que pode ser necessário em alguns momentos, né, e tá tudo bem precisar voltar a usar a fralda em algum momento nesse processo de desfraude. Eu coloquei aqui alguns sinais que podem, né, isso acontece muito quando eu falo sobre esse desfraude, o adulto ainda precisa muito do controle aí do desfraude, falar assim, tá, mas e o que eu posso começar a perceber na minha criança que indica que ela pode estar pronta para esse desfraude? Isso aqui são os sinais, mas não obrigatoriamente é uma regra, né? As crianças podem fazer tudo isso e ainda não estar prontas para o desfraude, tá? Mas são coisas que começam a aparecer que sinalizam que pode ser que seja o momento de desfraldar. O primeiro deles é a fralda seca por longos períodos aí durante o dia. Então, a criança passa várias horas e aí você vai trocar a fralda, percebe que a fralda está seca, que não sujou. É uma criança que começa a reclamar da fralda molhada, da fralda suja, né, que sinaliza, olha, quero trocar, né, se incomoda. É uma criança que começa a ter interesse pelo vaso sanitário, por usar cueca, calcinha, que obedece a ordem simples, então consegue entender ali os comandos para usar o banheiro. Só obedece a roupa sozinha, consegue avisar que está com vontade de ir ao banheiro, né, que está lá relacionado à 5ª etapa do desfraude, começa a conseguir sinalizar. É uma criança que pede para usar um pinico ou o vaso sanitário e que faz cocô mais ou menos no mesmo horário. São alguns sinais. Então minha criança faz tudo isso, eu posso tirar a fralda? Às vezes não. Às vezes emocionalmente ela não está pronta ainda para esse momento. Geralmente a criança ela vai dizer, ela vai verbalizar. Quero usar o vaso sanitário, quero usar o pinico, quero fazer xixi no banheiro, não quero usar fralda, né? Ela vai conseguir sinalizar para a gente melhor do que qualquer uma dessas coisas que a gente fica tentando investigar aí na criança.
Essa é uma questão polêmica, mas que, assim, trago da minha avaliação e da minha percepção aí profissional, tá? Quando essa criança conseguir usar o vaso sanitário ou o pinico, eu devo elogiar? A gente não faz xixi e cocô no vaso sanitário porque alguém elogiou a gente, né? A gente não faz isso esperando que alguém nos elogie. A gente faz isso porque é algo fisiológico e porque é esse o mecanismo que a gente tem, né, para eliminar o xixi e o cocô, né? A gente tem ali o banheiro, é assim que funciona na nossa cultura, na nossa sociedade, na nossa arquitetura e no nosso funcionamento do corpo, né? Então, será que a nossa criança ela precisa aprender a fazer xixi e cocô porque ela vai ganhar um elogio do pai e da mãe, né? Mas a gente não se aguenta, Gabi. Ah, mas É eu muito sei, é engraçado. bonitinho, não é? A Eu gente acho que não se aguenta. a gente parabenizar no sentido de que bom que você conseguiu, deu certo, ou quando não dá certo, dizer tá tudo bem, vamos trocar de roupa, tomar banho ali, né? Como algo natural, não tem problema, né? O problema é que a gente às vezes faz uma festa e a criança ela começa a tentar antecipar o desfraude dela para sempre receber essa festa, né? Ou como aí da imagem eu coloquei, isso está disponível para comprar na internet, um quadro de recompensas pelo uso do banheiro, né? Então aí dá o exemplo, ó, quando a criança consegue pedir para ir ao banheiro, ela ganha estrelinha, quando ela não consegue, ela ganha carinha triste. E aí, quando ela chega lá no final, ela ganha uma recompensa. Se é algo fisiológico, se é do desenvolvimento da maturação, ela não tem controle ainda sobre isso. E isso pode trazer uma carga emocional para ela muito grande, né? Então, a gente precisa tomar cuidado aí com essas trocas que a gente faz durante o desfraude, para que a gente não tenha esse aspecto emocional afetado aí do outro lado, tá? Mas a gente fala mesmo, a gente fala, que parabéns, que bom que deu certo, a gente só não é para a gente fazer uma super festa. E aí a gente tem as questões de regressão, né? Então, e a criança está ali há 6 meses sem fralda e, de repente, começa a fazer xixi na cama de novo, começa a precisar de fralda de novo. E o que a gente precisa fazer? Usar a fralda de novo, né? Voltar à fralda sem problema nenhum. Às vezes, a gente precisa entender por que isso aconteceu. É comum de acontecer, por exemplo, por questões emocionais. Um número de crianças que voltou a fazer xixi na cama durante a pandemia foi absurdo, né? Por uma questão de não sei o que está acontecendo, não tenho mais a socialização, não vou mais para a escola, meus pais estão com medo disso, daquilo outro. Gabi, será que você caiu? O seu áudio caiu aqui pra gente. Vamos esperar um pouquinho.